Oi, pessoal, estamos iniciando mais uma disciplina, né? Saúde coletiva. Saúde coletiva, nós vamos abordar temas como saúde pública, como SUS, né? Sistema Único de Saúde, a legislação que rege o SUS, um pouco da legislação, os níveis de atenção em saúde e os principais programas de saúde que nós temos atualmente. Vamos começar falando de saúde pública, né? Onde o conceito clássico de saúde pública define o termo como a arte e a ciência de prevenir doenças, prolongar a vida, possibilitar a saúde e a eficiência física e mental através do esforço organizado da comunidade. Né? Quando eu penso em saúde pública, eu penso em algumas palavrinhas, né? Promoção da saúde, prevenção de doenças, tratamento e reabilitação. Eu penso basicamente nessas palavrinhas, né? Porque é o que a gente trabalha em todos os níveis de atenção em saúde. Por exemplo, na atenção primária, o foco principal, né, lá na estratégia de saúde da família, nas unidades básicas de saúde, é a promoção da saúde e a prevenção de doenças, né? É o nosso foco principal, é com isso que nós trabalhamos, né? Tentando evitar que a população adoeça. O artigo 196 da Constituição Federal de 1988 diz que a saúde é um direito de todos e é um dever do Estado, né? Um dever e uma obrigação do Estado. Ou seja, cabe à União, os estados e os municípios proverem, né, uma saúde de qualidade para que nós tenhamos o que? Assistência. E aí, saúde pública, né, as políticas voltadas para promover saúde pública, elas não surgiram do nada, né? Toda política, ela nasce de uma necessidade. E as nossas necessidades, elas surgiram com a chegada dos europeus ao Brasil. A história conta, né, que nós tínhamos o quê? Os índios como os nossos habitantes. E aí chegaram os colonizadores, os europeus. E muitos desses colonizadores, eles possuíam, né, eles estavam acometidos de doenças infecto-contagiosas, como, por exemplo, doenças como tuberculose, como hanseníase, né, que naquela época era chamada de lepra, hanseníase. E eles infectaram os nossos índios e muitos desses índios vieram a óbito, né? A atenção à saúde naquela época, ela era muito limitada. Baseava-se apenas no conhecimento empírico, né, dos curandeiros. Conhecimento empírico é aquele conhecimento não científico, né? Uma técnica, né, que não foi o que comprovada pela ciência ainda. E esses curandeiros, eles não diagnosticavam as doenças, né? O que acontecia? Eles apenas tentavam ali amenizar os sintomas. Se você tinha uma dor no estômago, né, na região epigástrica, eles tinham uma erva, né, uma plantinha que fazia o chá e a pessoa tomava e aí ela parava de sentir a dor, né? O sintoma ele cessava. E com, né, a vinda da família real para o Brasil, criou-se então a necessidade da organização de uma estrutura sanitária mínima, capaz de dar suporte ao poder que se instalava na cidade do Rio de Janeiro, né? A família real, quando ela veio ao Brasil, ela não veio direto para morar. Eles vieram para visitar, eles vieram para ter certeza se a terra realmente era boa, se a terra era produtiva, era lucrativa, né? Se eles realmente poderiam explorar a nossa terra, né? Explorar a nossa matéria-prima, explorar a mão de obra que existia aqui, que era indígena. Só que para isso,
eles precisavam ter o mínimo de conforto possível, né? E isso envolvia também saúde. Nessa época com a chegada da corte, né, portuguesa, em 1808, começava o processo de criação de instituições que estavam ali voltadas para a saúde, cujo principal objetivo era combater a propagação de doenças, principalmente as doenças epidêmicas, efetuar o controle sanitário dos portos e também dos navios e passageiros que chegavam no Brasil e resolver questões de saneamento, né? Tudo isso para conquistar a família real. Porque os exploradores sabiam que se a família real ela viesse, né, estabelecesse residência no Brasil, a terra seria mais valorizada. A carência de profissionais médicos no Brasil colônia, na época que nós somos colonizados, e também no Brasil Império, era enorme, né? Vieram poucos médicos com a delegação portuguesa, né, com a família real. Só que esses médicos, eles não atendiam a população em geral, né? Eles atendiam quem? A nobreza, né? Eles vieram de Portugal com a nobreza para a nobreza. E pequena parte desses médicos se dedicavam ao quê? Ao estudo, né? À pesquisa. Então, eles atendiam algumas pessoas pobres, mas não com o intuito de tratá-los, mas com o intuito de torná-lo seu experimento, seu objeto de estudo. E ali, com aquelas pessoas pobres, eles estudavam todo o processo de saúde e doença, né? Eles estabeleciam condutas terapêuticas e iam observando como que eles poderiam cuidar de determinada patologia, tratar determinadas patologias, né? Para que, se porventura a nobreza viesse a ser infectada com tal patologia, né, com tal doença, eles já soubessem, né, como tratar. No Rio de Janeiro, em 1789, só existiam 4 médicos exercendo a profissão. As práticas médicas da época estavam a cargo das Santas Casas de Misericórdia, né? Não preciso nem falar, porque vocês acabaram de ter a administração e enfermagem, né? As Santas Casas de Misericórdia, para quem não lembra, eu digo que não vou falar, mas eu sempre falo, né? Eram instituições, né? Eram locais onde tentava-se, né, promover saúde, né, tratar os doentes. E esses doentes eram justamente aqueles que não tinham acesso a médicos, eram justamente aqueles que não eram da nobreza, ou seja, os pobres. Lembrando que as Santas Casas de Misericórdia eram estabelecimentos totalmente insalubres, né, eram sujos, os pacientes viviam amontoados. E, na verdade, o tratamento raramente resultava em cura, né? Mas, enfim, eles faziam o que podiam, né? Geralmente, quem trabalhava nesses locais eram alguns voluntários médicos, que eram raros, e principalmente as diaconisas, as freiras, né? Tínhamos também os hospitais militares, que somente quem era militar ou quem era parente de militar tinha acesso à assistência à saúde nesses hospitais. E o que a população carente mais utilizava, os curandeiros e as parteiras.
A inexistência de uma assistência médica estruturada fez com que se proliferassem pelo Brasil os boticários. Os boticários, meus queridos, é o que nós chamamos hoje, né, de farmacêutico, né? Os boticários, eles não tinham uma formação específica, um aprendizado acadêmico, mas eles iam aprendendo uns com os outros, né, durante um certo período de tempo. E aí eles aprendiam a manipular as ervas, a extrair o princípio ativo de cada planta, e ali foram as primeiras farmácias de manipulação que nós tivemos, né? E aí a gente tem um grande nome na saúde pública, que é o Oswaldo Gonçalves Cruz. Ele foi um cientista, médico, bacteriologista, epidemiologista, sanitarista. Ele foi pioneiro nos estudos, né, das moléstias tropicais, das doenças tropicais e da medicina experimental no Brasil. Oswaldo Cruz, ele foi nomeado diretor do Departamento Federal de Saúde Pública e ele se propôs a erradicar, na época, a epidemia de febre amarela na cidade do Rio de Janeiro. E aí nós tivemos também a revolta da vacina, a famosa revolta da vacina, né? Que estipulou-se, né, a vacinação obrigatória. E naquela época existia uma epidemia, né, de varíola, peste bubônica e febre amarela. Só que o que acontece? Eles chegaram, eles não explicaram como, né, que era o procedimento da vacina. Eles queriam era vacinar a população. E a população, claro, né, ficou com medo. Então, muitos se negaram a serem vacinados. Como até hoje nós temos pessoas assim, se negaram a serem vacinados. E aí, por isso que essa época é chamada de revolta da vacina, quando a população se revoltou e não quis que os profissionais da saúde da época administrassem as vacinas, né, na população, na comunidade. Além disso, como forma de erradicar algumas doenças, foi criado um verdadeiro exército de 1.500 pessoas que passaram a exercer a atividade de desinfecção no combate ao mosquito, o vetor, né, da febre amarela. O que acontece? Além de querer vacinar a pessoa sem o consentimento dela, eles entravam dentro das casas sem a permissão do dono e saíam tirando tudo que eles achavam que era que ia facilitar, né, o desenvolvimento do mosquito. É o que eles fazem hoje. Os agentes comunitários de saúde, eles vão nas nossas casas, né, perguntam quantas caixas d'água nós temos, se nós temos tanque aberto, né, e se nós temos, eles vão no nosso quintal, observam se a gente tem garrafas, pneus, né, vasilhas que tenham água ali, né? E aí eles dão as orientações, não é verdade? Só que naquela época não. Eles já chegavam, eles entravam e eles, por exemplo, se tivesse pneu, eles tiravam o pneu, as garrafas eles tiravam todas, as vasilhas tiravam tudo, sem autorização do dono. Então tudo isso causou o quê? Uma revolta na população. E aí a gente vai começar a falar do nosso lindo, né, Sistema Único de Saúde. Eu sou duvidosa para falar porque eu amo saúde pública, eu amo elaborar políticas públicas. E eu acho, no papel, o nosso Sistema Único de Saúde, ele é muito lindo. Ele realmente era para ser eficaz se não existisse a corrupção, os desvios de verbas, né? Mas enfim, vamos lá. E aí a gente tem os primeiros indícios, né, de elaboração de políticas de saúde pública.
Nós temos alguns artigos da Constituição Federal de 1988, que foi justamente esses artigos que orientaram a criação do nosso lindo SUS. E aí a gente tem os artigos 194, né? Os artigos correspondentes à saúde na Constituição Federal são os artigos de 194 ao artigo 200, tá bom? O artigo 194 fala da Seguridade Social, que são ações que asseguram os direitos relacionados à saúde, previdência e assistência social. Ou seja, esse artigo 194, ele nos garante o quê? Acesso à saúde, direito à previdência privada, à previdência social e à assistência social, né? O artigo 195 fala que essa seguridade social ela será financiada por toda a sociedade, de forma direta e de forma indireta, né? Mediante ali recursos provenientes de orçamentos da União, né, do governo federal, de todos os estados, do Distrito Federal e de todos os municípios, assim também como as contribuições sociais. Quando vocês começarem a trabalhar, vocês vão ver, principalmente se for em órgãos públicos, que é descontado o quê? O INSS, né? Esse INSS que é descontado, ele vai direto para a Previdência e é o que te garante, né, direito à tua aposentadoria, tá? Então, você indiretamente financia a Seguridade Social. São isentas de contribuições da Seguridade Social entidades que são beneficentes de assistência social que atendam a exigências estabelecidas por leis, tipo ONGs, instituições filantrópicas, né? Eles não pagam, eles não têm nenhuma contribuição, eles não têm obrigação de contribuir para a Seguridade Social. E aí, a gente tem o artigo 196 e eu trouxe ele bem bonitinho aqui para que a gente possa entender. Quando ele diz que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, nessa apenas uma linha, né, do artigo 196, eu consigo entender que a saúde como um direito de todos e dever do Estado é garantido mediante políticas sociais e também econômicas e visa a redução do risco de doenças e de outros agravos, objetivando assim, né, aqui a gente já tem um dos princípios do SUS, né, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação. Tudo isso voltado para a saúde, né? Promoção da saúde, proteção, né, ou prevenção de doenças e recuperação, né, do paciente. E aqui a gente tem o que? Universalidade, ou seja, todo cidadão brasileiro tem acesso ao SUS. O SUS ele é universal, tá? Você pode ser evangélico, ser umbandista, ser católico, ser pobre, ser rico, ser empreendedor, ser empregado, todos têm livre acesso ao SUS. O artigo 197 fala sobre as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao poder público dispor sobre a sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e também por pessoas físicas, jurídicas e de direito privado. Ou seja, cabe ao poder público, né, elaborar políticas públicas voltadas para a saúde
implementar essas políticas públicas, ou seja, colocá-las em ação, né? Mas fiscalizar e controlar essas ações, tá? E a saúde, ela não é para ser promovida apenas pelo SUS, né? Pelo Sistema Único de Saúde, mas também por instituições privadas. O artigo 198 fala sobre regionalização e hierarquização. Nós vamos entender isso no decorrer, né, da nossa disciplina. Então, não se preocupe se você achar isso estranho agora. As ações e serviços de saúde integram uma rede que é regionalizada, né, regiões de saúde, e hierarquizada. Quando eu falo em regiões de saúde, para ficar um pouco mais claro agora, entendam o seguinte: entendam as regiões do nosso país, né? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste. Isso são regiões, tá? Quando eu falo em hierarquia, eu falo em atenção primária, atenção secundária, atenção terciária em saúde, tá? E constituem o quê? Um sistema único, que é organizado com diretrizes de descentralização, uma direção única em cada esfera de governo, atendimento integral, né? Prioridade principalmente para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. Por isso que se investe tanto em atenção primária, né? Que é a porta de entrada do SUS, lá na unidade básica de saúde. Como eu falei para vocês no início da aula, promoção e prevenção de saúde são realizados em todos os setores, né, em todos os níveis de hierarquia, mas principalmente na atenção básica, que é o nível primário, né? Busca-se com isso que a população não adoeça e com isso não haja uma superlotação do nosso sistema de saúde. O que acontece? A nossa cultura é outra. Nós só procuramos o serviço de saúde, mesmo a unidade básica de saúde, quando nós estamos apresentando sinais e sintomas de uma determinada doença, né? E aí, da UBS já passa-se para a UPA, da UPA eles já enviam para um hospital de média ou alta complexidade, para você ser internado, passar por um procedimento cirúrgico se for necessário, né? E com isso causa o quê? Uma superlotação do nosso sistema único de saúde. E participação da comunidade. O SUS ele foi criado basicamente, né, e principalmente porque existia uma participação ativa da comunidade. Eu vou passar um documentário para vocês, na verdade é um filme, né, que ele conta a história de saúde pública no Brasil. E vocês vão observar a participação da comunidade muito forte na criação do SUS. O artigo 199 fala que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada, aquilo que eu falei para vocês, né? A assistência à saúde, ela não é para ser promovida apenas pelo SUS, mas ela é livre à iniciativa privada. Ela pode sim ser exercida, né? Você pode receber assistência à saúde numa instituição, né? Num estabelecimento de saúde privado. As instituições privadas poderão participar de forma complementar do SUS, mediante contratos de direito público ou convênio, tendo preferência às entidades filantrópicas e às entidades sem fins lucrativos, tá bom? Observações. Proibido a destinação de dinheiro público para instituições privadas com fins lucrativos. Exemplo. O Hospital do Neurobelo aqui, ele é uma entidade filantrópica, né? E o que acontece? Ele recebe, sim, dinheiro do SUS, tá? Existe uma parte das despesas do hospital que é custeada pelo SUS. Porque instituições filantrópicas, elas não têm
elas não têm a sua organização direcionada para fins lucrativos, tá? É proibida a participação de empresas e capitais estrangeiros para assistência à saúde no país. Entendam, eu vou falar para vocês por quê. Na Lei 8.080, que é a Lei Orgânica de Saúde, lá diz que é permitido, né, capital estrangeiro na assistência à saúde. Aqui, na Constituição Federal de 1988, é vedado, é proibido a participação de capital estrangeiro à assistência à saúde do país. Por exemplo, uma empresa, uma multinacional dos Estados Unidos, pela Constituição Federal, antes dos anos 90, ela não poderia o quê? Investir o seu dinheiro na saúde do nosso país, tá? Com a Lei 8.080, que ela é de 1990, ela já pode investir dinheiro no país, na saúde do país. Em provas de concurso, você precisa prestar muita atenção nisso, tá? Porque se ele estiver falando, se o enunciado da questão estiver falando, né, sobre a Constituição Federal de 1988, a gente tem que é vedada, é proibida a participação de recursos de empresas estrangeiras, né, para assistência à saúde no país. Se ele estiver falando de Lei 8.080 de 1990, já é permitido a participação, né, de empresas e capitais estrangeiros para assistência à saúde do país, tá ok? E é proibida a comercialização de sangue e componentes, né, sangue e seus derivados, órgãos e tecidos. E essa proibição ela é mantida na Lei 8.080, tá? Nós não podemos comercializar sangue, plasma, plaquetas, tá? Nem órgãos, nem tecidos. O artigo 200 fala da competência do SUS, né? Ao SUS compete controlar e fiscalizar procedimentos, produtos, substâncias que sejam de interesse, né, para a saúde. Ao SUS compete fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bebidas e água para consumo humano. É de competência do SUS participar da produção de medicamentos, equipamentos imunobiológicos, né? Equipamentos imunobiológicos, as nossas vacinas, né? Hemoderivados, né? Que são derivados do sangue e outros insumos. Ao SUS também compete participar e controlar a fiscalização da produção, do transporte, da guarda, da utilização de substâncias e produtos que sejam tóxicos, radioativos, psicoativos. Compete também ao SUS participar da formulação da política e da execução de ações de saneamento básico, executar ações de vigilância sanitária e epidemiológica e também ações voltadas para a saúde do trabalhador, ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde, incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e também tecnológico, colaborar na proteção do meio ambiente nele compreendido e do trabalho, né? Saúde ambiental. Compete ao SUS também cuidar da saúde do ambiente. E aí eu trouxe só a título de conhecimento as leis orgânicas do SUS, né? A Lei 8.080,
de 19 de setembro de 1990, que ela dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, assim como a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e da outras providências. Eu vou deixar anexado no material a Lei 8.080 e a Lei 8.142, tá? Para que vocês possam dar uma lida. A Lei 8.142, ela é de 28 de dezembro de 1990 também, e ela dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros da área da saúde e da outras providências. Ou seja, ela fala sobre a participação da comunidade e fala também sobre os recursos financeiros na área da saúde, tá bom? E aí a gente tem o nosso Sistema Único de Saúde, né? Que é o SUS. Ele é um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde pública do mundo. Abrange desde o simples atendimento para a avaliação de uma pressão arterial por meio da atenção primária até o transplante de órgãos, garantindo um acesso que é integral, atende o paciente como um todo, universal para todos os cidadãos brasileiros e gratuito, né, para toda a população do país. Professora, por que o sistema é único, né? Porque nós vamos já ver os princípios do SUS, tá? E o sistema é único porque ele segue o quê? Os mesmos princípios doutrinários e organizativos do SUS, tá? Os mesmos princípios que o governo federal utiliza, o estadual e o municipal também, tá bom? E aí a gente tem os princípios do SUS, que são 3 princípios doutrinários, né? E nós temos também princípios organizativos. E aí a gente tem o quê? Dos princípios doutrinários, né? Universalidade, equidade e integralidade. A gente vai já ver o que significa cada um deles, tá bom? Vamos lá. O princípio da universalidade eu já até falei para vocês, né? Que é que todas as pessoas têm direito a assegurado, né? De receber, né? Assistência à saúde pelo SUS. A saúde é um direito de cidadania de todas as pessoas e cabe ao Estado garantir esse direito, sendo que o acesso às ações e serviços deve ser garantido a todas as pessoas e isso independe de sexo, raça, ocupação e de outras características sociais ou pessoais. Todos temos direito a receber assistência referente à saúde pelo SUS em qualquer nível de atenção, tá? Nível primário, secundário, terciário, em todos os níveis nós temos acesso garantido. Princípio da equidade, ele visa diminuir as desigualdades, né? Apesar de todas as pessoas possuírem direito aos serviços, as pessoas não são iguais e por isso elas têm necessidades distintas, necessidades diferentes. Em outras palavras, equidade significa tratar desigualmente os desiguais, investindo mais onde a carência é maior. Eu vou mostrar uma figura para vocês e vocês vão já entender o que significa equidade. Tá? Aqui a gente vê o que? Igualdade. São 3 pessoas de tamanhos diferentes. As 3 pessoas querem assistir, né, ao jogo. E aí eu tenho 3 caixotes. Igualdade significa eu fazer o quê? Distribuir um caixote para cada pessoa.
Mas lembrem-se, elas têm tamanhos diferentes. Então, uma ou outra não vai conseguir a altura necessária para assistir o jogo, porque a cerca vai ficar na frente, né? Quando eu falo em equidade, eu falo em avaliar as 3 pessoas. Eu falo em, nesse caso, olhar para a altura de cada um e ver quem não precisa de nenhum caixote, quem precisa de apenas um caixote e quem precisa de 2 caixotes, de modo que os 3 possam assistir ao jogo, tá? É o que acontece muito na triagem, na UPA. Quando você chega na UPA, na unidade de pronto atendimento, né? Eles classificam você pelos seus sinais e sintomas, né? Se você chegou sentindo febre, mas sua pressão não estava alterada, você chegou com febre, né? Alergia, mas a pressão não estava alterada. Chegou outra pessoa depois de você, mas essa pessoa estava infartando. Então, equidade é eu saber que mesmo que você tenha chegado primeiro, mas quem precisa de atendimento imediato é aquele que chegou infartando e não você que chegou com febre e uma alergia simples, tá bom? Equidade é isso. É avaliar a situação, no nosso caso, né? Puxando para a nossa profissão, é avaliar os nossos pacientes e atender aquele que precisa de um atendimento mais urgente, mais para agora. E a integralidade. Quando eu falo em integralidade, né, eu considero a pessoa como um todo. Eu atendo a pessoa, né, de acordo com todas as suas necessidades. Eu avalio a pessoa desde, né, da sua cabeça até o seu pé, né? Eu costumo dizer que é uma avaliação cefálica, né, até a podálica. É avaliando o paciente como um todo. Averiguando, né, e tentando ali estabelecer e sanar, né, todas as necessidades do paciente, atender, na verdade, né, todas as necessidades do paciente. Por isso é importante a integração das ações, incluindo promoção da saúde, prevenção de doenças, tratamento e reabilitação. Gente, vocês vão ouvir muito esse termo, tá? Esses termos, porque são os termos que nós trabalhamos em saúde pública, tá? E aí a gente vai falar agora sobre a organização do Sistema Único de Saúde, tá bom? Que a gente tem a regionalização e hierarquização, vocês vão entender agora o que é isso, descentralização e comando único, e a participação popular, né? Que é onde nós entramos na participação popular, tá bom? Já tá terminando. Então, o princípio da regionalização e hierarquização. Os serviços, eles devem ser organizados em níveis crescentes de complexidade, circunscritos em uma determinada área geográfica. Regionalização, quando eu me refiro à regionalização, é um processo de articulação entre os serviços que já existem, visando o comando unificado dos mesmos. O Maranhão, ele é dividido em regionais de saúde. Por exemplo, nós temos a regional metropolitana, né? Que é a regional aqui que abrange o quê? São Luís, São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa. Esses 4 municípios, eles compõem uma regional de saúde. Pinheiro. Pinheiro é uma regional de saúde, onde abrange ali Mirinzal, Pedro do Rosário, Central, Cedral, Guimarães, Bacuri, né? Bacuri é outra regional de saúde.
tá certo? Então, nós somos divididos em regionais de saúde. Barra do Corda é um regional de saúde. Tem ali Genipapo dos Vieiras, Grajaú, né? Arame, outros municípios ali. Imperatriz é uma regional de saúde, né? Pega a Sailândia, João Lisboa, Davinópolis, né? Então, são cidades próximas que elas têm o quê? Elas têm um sistema regionalizado. Elas têm um comando unificado, tá? Se alguém adoece lá em Raposa e lá esse paciente ele precisa de uma assistência de alta complexidade. A alta complexidade é no nível terciário de atenção à saúde. Então, ele vai vir para onde? Ele vai vir para São Luís, tá? Por quê? Porque ele está dentro da regional de saúde, onde o município de São Luís é o município que tem o nível de atenção em saúde que aquele paciente precisa. Hierarquização, ela fala sobre a divisão dos níveis de atenção em saúde. E aí eu trouxe mais algumas figurinhas, tá? Regionalização é você olhar para o mapa, tá? Quando eu falo em regionalização, eu falo em olhar para o mapa. Eu tenho região Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Sul, né? Então, isso é regionalização. A nossa saúde, o nosso sistema de saúde, ele é organizado, né, em regionalização, em regiões de saúde, tá? Onde cada estado tem as suas regionais. Hierarquização. Hierarquização, eu falo sobre níveis de atenção em saúde, onde eu tenho a atenção primária, atenção secundária e atenção terciária. Ok? Gente, eu espero que tenha ficado claro, mas se não ficou, vocês podem me procurar ou no mural da sala virtual ou no privado mesmo, tá? No WhatsApp, que eu explico de novo, tá bom? Descentralização e comando único. Descentralizar é redistribuir o poder e a responsabilidade entre os 3 níveis de governo. Com relação à saúde, descentralização objetiva prestar serviços com maior qualidade e garantir o controle e a fiscalização por parte dos cidadãos. Imaginem se a União, o governo federal, tivesse que ser o único responsável pela saúde, né, de todos os estados e municípios. Seria um caos a nossa saúde, não é verdade? Então, descentralizar significa que, sim, nós temos alguém que é responsável pela saúde, né, no âmbito federal. Vamos falar sobre ministro da Saúde. Nós temos alguém que é responsável pela saúde no estado, secretário estadual de saúde. Nós temos alguém que é responsável pela saúde no município, secretário municipal de saúde, né? Então, foi o que? Descentralizado o poder, a responsabilidade, né? É tudo articulado entre si, né? Todos eles se comunicam, mas todos eles fazem o gerenciamento da saúde no nível, né, de governo em que eles estão. E a participação popular onde a sociedade deve participar no dia a dia do sistema, né? Para isso, nós temos os conselhos municipais de saúde, os conselhos estaduais de saúde e as conferências de saúde, tá? E todas, tanto nos conselhos como nas conferências, a população ela precisa estar engajada, ela precisa fazer parte
porque as políticas públicas voltadas para a saúde, elas são elaboradas também nesses momentos, tá? É momento para a gente discutir planos municipais de saúde, momentos para a gente rever metas que foram estabelecidas, não foram cumpridas, né? Momento da gente elaborar novas metas, elaborar novas estratégias, planejar tudo novamente, se for o caso, tá? E aí a gente tem o gerenciamento do SUS, que nós temos o gerenciamento do SUS, como eu já falei para vocês, ele é realizado nos municípios pelas secretarias municipais de saúde e prefeituras, nos estados, secretárias estaduais e pelo governo do estado, nível federal, o ministro da Saúde e o presidente da República. O financiamento do SUS, a Constituição Federal de 1988 determina que a gente já até viu, né, que tanto o governo federal, quanto estadual, municipal e Distrito Federal, eles precisam o quê? Financiar, né, o SUS, gerando a receita necessária para custear todas as despesas com relação às ações e serviços públicos de saúde, né? Planejar esse financiamento promove uma arrecadação e um repasse necessário de forma a garantir a universalidade e a integralidade do sistema. Por hoje é só, ficamos por aqui, tá? Eu vou passar o filme para vocês assistirem, vou deixar o link. E a gente vai começar a segunda aula num debate no mural, falando sobre a percepção de vocês a respeito do que vocês assistiram, tá certo?